Fala pessoal, bom? Então, prosseguindo com o nosso estudo de análise nodal, até agora a gente viu análise só quando eu tenho uma fonte de um único tipo, né? No caso, só fonte de corrente. Quando eu misturo fonte de tensão com fonte de corrente, eu tenho uma dificuldade, porque eu não consigo determinar logo de cara qual é a corrente que está passando pela fonte de tensão. Então, se vocês olharem para a figura, nessa figura eu tenho aqui uma, duas, três fontes de corrente, certo? E eu tenho essa fonte de tensão aqui conectadas entre o nó número 2 e o nó número 3. A minha dificuldade, então, é saber qual a corrente que passa entre o nó 2 e o nó 3, porque como eu tenho uma fonte de tensão, a única coisa que eu posso garantir com certeza dessa fonte de tensão é a tensão que ela tem. A corrente nessa fonte depende do comportamento do circuito como um todo, certo? Então, eu vou tratar essa fonte de tensão aqui como se fosse um único nó, um nó genérico, né? Ou o que a gente chama de supernó, certo? Então eu vou tratar essa fonte de tensão como um grande nó, tá? Então está delimitado aqui para vocês, aqui tracejado em verde, eu estou grifando aqui. Ó. Eu vou englobar o nó 2 e o nó 3 e eu vou tratar isso tudo aqui como se fosse um grande nó ou um super nó, certo? Bom, se vocês analisarem a figura junto comigo, vocês vão ver então que eu tenho o nó 1, o nó 2 aqui, o nó 3. Esse nó aqui embaixo, eu vou determinar, né? Vou usar ele como minha referência, e a partir de então eu consigo fazer minha análise nodal normalmente, tá? Então aqui eu vou dar uma limpada na figura. Bom, como é que a gente faz análise nodal sem ter fonte de tensão? Sem ter a fonte de tensão é o caso que a gente vinha estudando anteriormente. Vocês determinam quais nós vocês têm, certo? No caso aqui nosso já está determinado, eu tenho aqui o nó 1, nó 2, nó 3, nomeados. Já tenho o meu nó de referência que eu acabei de fazer e eu atribuo o sentido para as correntes. Tá. Começando aqui, olhando para a figura, eu tenho essa fonte de corrente que está ligada na referência e no nó 1, de menos 8 A. Então já está indicado o sentido dela aqui, está aqui, menos 8 A, chegando no nó 1. Essa fonte de corrente também já está indicado, está aqui, né, chegando no nó 1, de menos 3 A. Saindo aqui ainda, desculpa, conectado ainda no nó 1, eu tenho o resistor de 3 ohms, que eu vou determinar aqui arbitrariamente essa corrente para ele, tá? Nesse sentido. Ainda no nó 1, eu tenho esse resistor de 4 ohms, que eu vou determinar essa corrente aqui saindo do nó 1. Olha, essa corrente que está saindo aqui no nó 1, ela é a mesma corrente que está chegando aqui no nó 3. Essa corrente, deixa eu ver aqui, onde mais? No nó, acabou, né? No nó 2. Nó 2. Eu tenho essa corrente de menos 3 A saindo, que está aqui indicado. Essa corrente passando pelo resistor de 3, que está chegando aqui no nó 2. Tem esse resistor de 1 ohm conectado, que eu vou determinar aqui arbitrariamente a corrente chegando no nó 2. No supernó, né, nessa fonte de tensão aqui, eu não mexo, eu vou trabalhar ela em conjunto, como eu havia comentado com vocês. No nó 3, eu tenho essa corrente que está chegando, tenho essa corrente aqui de menos 25 A que está saindo, né? Essa corrente aqui está saindo, mantendo o sentido indicado pela fonte. E tem esse resistor de 5 ohms que está conectado aqui, que eu também vou arbitrariamente colocar aqui esse sentido como ela
estamos chegando. Bom, nós vamos trabalhar então com o nó 1 e o supernó 2, 3. Então, no próximo vídeo, eu vou montar para vocês a equação das correntes para o nó 1 e vou montar a equação das correntes para o nó, né, 2, 3. Beleza? Qualquer dúvida, vocês vão mandando aí.